Muito bom dia, obrigado pela sua companhia na manhã deste sábado e a partir de agora o Empresas e Negócios, para você que está aqui conosco no YouTube e também nos 90.3 FM da CBN Floripa. E o Empresas e Negócios hoje recebe a CEO do Conselho Mudando o Jogo para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que tem o propósito de auxiliar empreendedores. A CEO é Nadine Heisler, que gentilmente está aqui conosco na manhã deste sábado. Nadine, obrigado pela tua presença aqui conosco, a tua gentileza. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Renato. Prazer enorme estar aqui para poder falar desse tema que é tão importante para os empreendedores e empresários, né? Explica pra gente então, o que é o Conselho, qual é o propósito? Então, o Conselho Mudando o Jogo, que a gente apelida internamente de CMJ, assim carinhosamente, na realidade é um novo posicionamento de conselho consultivo para as empresas. A gente sabe que existe aquele modelo tradicional de conselho consultivo, onde você tem os conselheiros ali, pessoas bem reconhecidas, normalmente altamente bem remunerados, e que vão a reuniões a cada 2, 3 meses, enfim. O Conselho Mudando o Jogo, o CMJ, trabalha numa estrutura um pouco diferente. Ele é mais voltado para as pequenas para médias empresas, empresas que trabalham ali de 100 a 300 milhões de faturamento ano, e junta boas cabeças, excelentes cabeças para um conselho, mas um conselho que é compartilhado com outras 4, 5, no máximo 6 empresas. Então, 6 empresas se reúnem, compartilham este conselho. Isso fica muito mais acessível para essas médias empresas que não teriam condição de ter um conselho neste padrão de cabeças pensantes ali. E mais do que isso, a gente agrega um negócio que a gente chama, internamente a gente chama ali de inteligência coletiva. Você tem 6 empresas que estão enfrentando desafios muitas vezes similares aos seus, ali também colaborando num ambiente de muita colaboração e construção para o crescimento dessa empresa. E não é só pontual a cada 2, 3 meses. A cada 15 dias a gente está se falando. Então a gente acompanha de fato a empresa no dia a dia, está ali presente e vendo quais são as principais dores, encaminhando isso, Renato. Na prática, o empreendedor ele procura vocês, ele escolhe as outras empresas ou não? O grupo é formado pelo conselho? O grupo é formado pelo CMJ, então a gente já tem grupos rodando, né? E a gente vê se encaixa ou não. Obviamente que a gente tem uma preocupação de não colocar ali concorrentes diretos, né? Porque é um espaço de muita clareza, de muita abertura, né, das empresas. As empresas realmente se colocam ali para que a gente possa efetivamente ir na dor da empresa e poder ajudá-la de fato. Tá? As reuniões, no caso, essas reuniões quinzenais, esses encontros, consultas quinzenais, enfim, elas são para todas as 5, 6 empresas. Exato, a gente tem um modelo, tem toda uma metodologia para poder fazer esse acompanhamento das empresas, né? Não é uma coisa à toa, isso veio da cabeça de conselheiros bastante experientes e que queriam ver nas pequenas e médias empresas a oportunidade também de ter esse aconselhamento de uma forma que funcionasse efetivamente, né? Então você tem, ao longo do ano, você vai tem algumas reuniões que são presenciais com todas as empresas, e daí duram 2 dias, é uma imersão realmente, onde a gente entra muito a fundo nas empresas. Muitas vezes eu tenho conselheiros convidados, dependendo do que são os desafios dessas empresas, mas eu tenho, no meio desses 2 meses, eu tenho reuniões one-on-one, o conselheiro principal com a empresa, né? E tenho outra reunião em grupo no meio ali do caminho também, mas aí online, onde o grupo todo também vai discutir algum tema específico. Né? E quais são as dores principais, né, que vocês percebem dos empreendedores, das empresas? O que vocês mais percebem de problemas e soluções que precisam ser apresentadas? Eu acho que a principal coisa que acontece, a empresa, quando você está migrando daquele tamanho de pequena empresa para média empresa, da média crescendo ali dentro da faixa das médias empresas, muitas vezes o dia a dia do empreendedor o consome de tal maneira que ele perde muito, ou às vezes nem tem também, aquela clareza de onde ele quer chegar, aquele norte, aquele objetivo onde ele quer chegar. Quando ele passa a olhar para isso, ele percebe muitas vezes que às vezes a gente encontra, às vezes, empresas que não estão estruturadas financeiramente de forma adequada.
A gente tem questões do que a gente chama de governança, enfim, né, de processos, da maturidade da empresa. Normalmente são empresas que estão num processo de crescimento, então estão num degrau de crescimento. Tem questões de cultura que vem à tona também. Então, como é que eu faço para manter minha cultura? Às vezes a empresa passa de 10 colaboradores para 100 colaboradores em um ano. E como é que você mantém cultura? Como é que você faz, distribui processo? Existem questões societárias, às vezes, que vêm à tona também. Então, assim, é um ambiente, Renato, se eu te disser, o que mais surge de dor é isso, eu estaria mentindo para você. Porque é um ambiente onde todo tipo de dor possível do crescimento acontece. E aí eu imagino que a dor de um dos 4, 5 empreendedores, 6 empreendedores do grupo, do conselho, deste grupo específico, pode ser a do vizinho, né? Pode ser semelhante, eu vou aprendendo. Tá, mas vai além da questão conceitual, vai a fundo em números, dados. Exatamente, a gente entra a fundo, então a cada encontro são repassados os números, são validados, a gente apoia as empresas também em encontrar de repente um parceiro, ou contábil ou financeiro, que possa ajudá-los a ter um olhar para aqueles números mais adequado, para que ele tenha a empresa mais na mão. Né? Uma coisa que é falada muito no CNJ é o seguinte, a gente deixa a empresa pronta para ser vendida, mesmo que o seu objetivo não seja vender a empresa. Né? Entendi. E hoje, falando com o Luciano, que é um dos cofundadores aí do CNJ, ele me falou, ele complementou essa frase de uma maneira maravilhosa. Falou, porque mesmo que você não queira vender empresa, você está comprando todos os dias. Porque você todo dia de manhã acorda e decide que vai continuar naquela empresa. Então você está de fato comprando aquele negócio. Então a gente tem que deixá-la pronta, madura em termos de número, em termos de cultura, em termos de governança. E por que Santa Catarina? Bom, a história é que o CNJ ele nasceu lá em São Paulo, né? Como várias coisas que a gente sabe, a Comber veio de São Paulo e tal. Mas o Eduardo Barbosa e o Henrico, eles tiveram contato com essa metodologia, né? Porque a metodologia ela tem duas frentes. Ela também forma os conselheiros. Então, os conselheiros que atuam no conselho no CNJ são formados dentro dessa metodologia, para que a gente possa extrair o máximo disso. E aí eles quiseram trazer essa metodologia para Santa Catarina. Então, hoje a gente cuida de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Estamos com 2 turmas rodando, iniciando aí a operação. Para trazer para os empresários, empreendedores de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, essa metodologia que pode fazer a diferença nesse momento de crescimento dessas empresas. Né? Que legal, isso é super importante. E quando uma empresa ela procura o conselho, ela faz parte do conselho, isso tem prazo? Não tem prazo. Isso é o prazo para deixar a empresa redondinha. Ou não, ou você continua, ou tem continuidade, porque né? Um conselho é um processo de continuidade, né? A gente sabe, as grandes empresas que estão aí cotadas em bolsa têm isso por obrigação e é um processo contínuo, você tem um conselho continuamente. Nas empresas do CNJ, a gente tem empresa, né, ali da turma de São Paulo, que está com a gente desde 2017. Então, é um processo contínuo, você pode, né, perceber isso. Agora, algumas empresas nesse processo acabam sendo vendidas ou acabam passando por outros processos e aí seguem outro caminho. Mas, assim, a empresa tem um processo de continuidade. E é muito bacana porque cada vez mais esse conselheiro, que é o conselheiro principal, e o vice-conselheiro, então são 2 conselheiros que acompanham diretamente esse grupo de empresa, são responsáveis por esse grupo de empresa, eles vão cada vez conhecendo mais o negócio, entendendo melhor, né? E todo mundo tendo muita clareza, as oportunidades que surgem, elas podem ser decididas, não naquela coisa do tipo, eu gosto de dar um exemplo, tem aquele cara que, sei lá, de repente tem um negócio, um comércio, e aí ele fala assim, olha, eu quero crescer, né? Então, ok, quero crescer, e ele define que ele quer chegar ele tem 10 lojas físicas, ele quer chegar a 100 lojas físicas até o final do ano. Se ele não tem clareza que o grande objetivo dele é o crescimento do negócio de forma sustentável, com governança, pode ser que amanhã bata na porta dele um shopping e fale assim, quero fazer um acordo com você, quero te dar 10 lojas. E ele vai topar, mas ele não vai ver que talvez financeiramente valha mais a pena ele incrementar a loja virtual dele do que ele abrir uma nova loja física. Então o conselho ele entra justamente com uma atuação nessas questões que são cruciais.
entendeu? Muito bem. Nadine, só para finalizar aqui, de repente o empreendedor está nos escutando aqui, gostou da ideia, mas ele pode pensar, você falou, né, a faixa de faturamento, ele pode pensar assim, tá, mas isso aí não é para o meu bico, isso aí é para empresa grande. E mesmo assim você começou a fala dizendo que não é para grandes indústrias, não, é para empresas de menor porte, você falou, se eu não estou enganado, um faturamento de 100? De 10 a 300. De 10 milhões a 300 milhões por ano. Por ano. Então, de repente, o cara pode pensar, não, mas eu não sou grande o suficiente. Quem está perto disso? Uhum. Tá. Quais são os canais para chegar até você? Então, a gente tem o site, né? Você pode encontrar a gente também no Instagram, tem o CMJ Santa Catarina. E você consegue, LinkedIn, enfim, Nadine Heisler, Eduardo Barbosa, Felipe Bento, Henrico, enfim, você consegue chegar em todos nós. Mas no Instagram é o mais fácil, né? O Conselho Mudando CMJ Santa Catarina. Santa Catarina. Tá bem. Isso. Muito bem. Nadine Heisler, que é CEO do Conselho Mudando o Jogo para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nadine, muito obrigado aí pela tua presença aqui conosco. Bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Obrigada, bom final de semana para você também, Renata. E o Empresas e Negócios vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau!